Fala, gente, tudo bem? Último jogo do ano se aproximando e o Fla Press está chegando para a gente tentar projetar aqui o que vai ser esse confronto com o PSG. Do lado de lá também não queriam enfrentar a gente, não. E tem a bola parada do Flamengo, que se tornou uma arma para a temporada, e uma entrevista exclusiva com o Rossi. Se não fosse ele, sei não se a gente estava aqui. Vamos começar o Fla Press. 3-3. O Flamengo venceu os outros dois jogos que disputou aqui no Ahmad Bin Ali e por isso chega à final para enfrentar o PSG. Eu já desisti de tentar achar a palavra para descrever essa expectativa diante de um jogo que vale taça. Afinal de contas, foram tantas nessa temporada, né? E aí, enquanto a gente está aqui nessa ansiedade monstruosa para a bola rolar, quem está dentro do campo fica focado. Estou falando do Arrascaeta, com a camisa 10, podendo marcar uma geração inteira do Flamengo, mas pensando só nos próximos 90 minutos, que é para fazer uma coisa certa de cada vez. Se o futebol fosse justo o tempo todo, para além de 2 assistências, Arrascaeta teria saído do jogo contra o Pirâmides também com um gol marcado. Tamanha beleza dessa jogada aí, ele merecia. Se o futebol for justo na próxima quarta-feira, Arrascaeta vai ser campeão do mundo pelo Flamengo. Quem sabe até marcando o gol de número 100 com a camisa do clube. Faltam 2 para isso acontecer. E que temporada faz o jogador? São 45 participações em gols em 63 jogos. Georgian Daniel Arrascaeta, Arrasca, o uruguaio mais amado da nação. O Arrasca, a gente abraçou ele como ele abraçou nosso time, entendeu? Hoje é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Se eu fosse definir o Arrasca em uma palavra, é ídolo, né? Mágico. Só precisa dessa palavra aí, mágico. Durante 6 temporadas, dono da camisa 14. Neste ano, ele recebeu a 10. A pesada camisa 10 do Zico, que no Arrascaeta caiu como uma pluma. Leveza e genialidade desfilando no gramado. É um jogador especial. Ele é diferente. Um jogador desse nível escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito. São poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz. Poucos, Filipinho. Com essa identificação, talvez nenhum. É gol, é funk, é filho. Milano tá foda. É carioca, Supercopa, é brasileiro, Libertadores. É a história do Flamengo sendo escrita bem na nossa frente. Eu acredito que quando eu parar de jogar, vou ter noção de tudo que a gente tem conquistado e está conquistando nesses anos. Desde 2019 para cá, a gente está criando uma hegemonia que sempre estamos conquistando, brigando por coisas importantes. E para mim é uma sensação de gratidão poder ver o torcedor, as coisas que eles fazem para chegar aqui e eles se merecem tanto como nós. Sábio Arrasca. Trabalha como quem sabe que a justiça nem sempre vem no tempo da gente. Joga como se ignorasse o tamanho da obra que constrói. Vive o Flamengo com a calma que só os grandes da história são capazes de ter. Um enfrentamento gigante do tamanho da temporada que fez o Flamengo. Esse time que achou um conjunto vencedor e achou várias maneiras também para construir o seu caminho em cada jogo. Uma coisa muito importante foi a bola parada. Ela acabou transformando os zagueiros em protagonistas em muitos momentos do ano. Vem a Arrasca, bateu direto na boca do gol. Léo Pereira de cabeça, toca o hino, é gol do Mengão! De cabeça, o herói do Tetra marcou! Não basta defender. Para ser zagueiro no Flamengo, tem que participar de tudo. Léo Pereira é o jogador de linha com mais minutos em campo na temporada. 5.325 em 62 partidas. Léo Ortiz, tamanha habilidade na construção das jogadas, é chamado de 10 da zaga. São jogadores de alto nível, os dois um pouco mais jovens que eu e com uma grande vitalidade e ainda com um caminho ainda mais longo do que eu para percorrer pelo futebol. A gente tem se ajudado, cada um à sua maneira. E o que falar do Danilo, então? Simplesmente o autor do gol que credenciou o Flamengo à disputa desse Mundial. Lá vem a Arrascaeta, cruzou na boca do gol, cabeçada!
todos, sem contar o Campeonato Carioca, os 3 têm 15 gols marcados. Léo Pereira balançou a rede 6 vezes, Danilo marcou 5 vezes no ano e Léo Ortiz, 4. Outro fato que chama atenção e pode fazer diferença no jogo contra o PSG é que quase 1/3 dos gols marcados pelo Flamengo, sob o comando de Filipe Luís, nasceram de bola parada. Muitos dos 37 gols na jogada ensaiada, que não tem esse nome por acaso, não é coincidência, é trabalho. Um trabalho que foi intensificado com a chegada de Rodrigo Caio lá no mês de maio. O Rodrigo nos dá informações importantes e cruciais para entender algumas zonas da área que a gente pode tirar alguma vantagem, coordena alguns movimentos. É de suma importância. Rodrigo é um papel fundamental. Aliás, o papel do Rodrigo, a jogada que ele desenhou, foi a que nos deu o título da Libertadores. E exatamente como ele planejou. Conquistar o mundo é a meta. Vencer o PSG pode passar por muitos lugares diferentes do campo. Mas se a bola parar, você já sabe, o Flamengo tem um plano. Véspera do jogo, treinando essa bola parada, exatamente para pensar sobre o adversário. E aí entra a estratégia. Se acontecer isso, quem vai bater vai ser você vai ficar nesse posicionamento, aí você faz um mecanismo. Pode ser fundamental num jogo como esse, né? Que a gente sabe que às vezes o adversário não dá espaço. Toca o hino, é gol do Mengão! De cabeça, o herói do Tetra marcou! Sabe o que define jogo também? Goleiro com confiança. E esse ano o Rossi já pegou pênalti, já deu o lançamento que acabou virando gol, já contou a história dele aqui na Flamengo TV antes de um jogo dificílimo contra os Estudiantes. E agora a gente bateu mais um papo exclusivo com o Paredão para tentar projetar um pouquinho do que vem pela frente. O jogo mais importante do ano geralmente é o próximo, e esse é o último. O Rossi, depois de tudo que passou na temporada, depois de todas as conversas que a gente teve, está se preparando para enfrentar o PSG. O que muda, Rossi, na preparação de vocês, sabendo que é um time europeu, nível de concentração? É alguma coisa diferente do que vocês fizeram o ano todo? Primeiro, eu acho que não vai mudar o nosso jeito de jogar, porque a gente vem mantendo o mesmo estilo de jogo que o Felipe quer, tanto desde o começo do ano no Carioca até nos mesmos jogos agora, como foi também no Mundial. Não é fácil chegar até aqui, a gente passou por muitas coisas, conseguimos ainda vencer mais 2 jogos para chegar até os próximos jogos agora com o PSG. Falta só um jogo, se Deus quiser, para a gente comemorar um grande ano. Acho que é um jogo só, claro, mas é um jogo que vai mudar a dimensão, assim, ninguém é maluco de medir sucesso da temporada por conta desse resultado, a temporada já é um sucesso, mas esse jogo acho que ele tem o poder de mudar o patamar para trazer o BH para cá, mais uma vez, desse Flamengo, dessa era de Flamengo. Isso traz um peso, isso traz uma responsabilidade? Eu acho que a gente não tem que ter pressão nenhuma. Na verdade, pelo que a gente fez durante o ano, não dá para botar todo o ano no próximo jogo, mas obviamente que tem muita importância, não só para nós, sino para o torcedor que tem muito tempo esperando esse tão ansiado momento, quizás, de voltar a ser campeão do mundo, mas como eu falei também no outro dia, a pressão é do campeão da Champions, para quem chega descansado, por assim falar. Vamos continuar desfrutando desse jogo tão especial que vem agora pela frente. É um jogo com enfrentamento difícil, óbvio, a gente está falando de um campeão europeu e eu acho que tem muito do sistema defensivo do Flamengo nesse ano, né? É uma defesa muito sólida. Como que você se vê ali atrás de todo mundo protegido? Como é que você enxerga o teu papel de construção nesse Flamengo e o que você acha que vai ser diferente dos outros jogos, tendo em vista que agora PSG chega, acho que para os olhos do mundo, como favorito para essa partida? Eu que a gente teve a experiência no Mundial, de jogar contra o Chelsea, que foi campeão do Mundial de Clubes, e a gente ficou fora contra o Bayern, que acho que dentro das 5 melhores times do mundo. Então a gente tem uma experiência muito boa contra times europeus. O PSG, chegou na final contra o Chelsea, perdeu na final contra o Chelsea, então, obviamente, a gente ainda não, a gente acredita muito que pode acontecer. Mas, obviamente, nossa preparação tem que ser muito boa, descansar, preparar o jogo mentalmente também.
eu de lá atrás, quando vejo todo mundo correndo, defendendo, deixando a vida, por assim. Isso que nos deixa sempre mais perto da vitória. Eu sempre falo, se a gente não toma gol, sempre está mais perto de vencer. Então, obviamente, vai ser um jogo de detalhes, um jogo de muita intensidade, mas, como falei antes, dá para acreditar. A experiência do Bayern muda um pouco a maneira como vocês entram em campo? Eu acho que traz uma leveza por como foi o jogo do Bayern. A gente começou saindo de trás no placar rápido, tomando 2-0 rápido. A gente foi atrás do resultado. E no momento que a gente que o Jorginho faz o pênalti no 3-2, dentro do campo dava para ver que a gente estava perto de quizás conseguir um empate, tínhamos controlado o jogo. E depois uma bola que fica no pé do Harry Kane, por isso que falo que os detalhes, e com esse tipo de jogadores, com esse tipo de equipe não dá para errar muito. Com essa experiência, na quarta-feira pode ser diferente, então a gente acredita muito nisso e continuar trabalhando e tentando fazer o melhor, como sempre falo, para deixar o Flamengo o mais alto possível. Estar aqui a só um passo de ser campeão do mundo, assim, como se fala, eu acho que não tem explicação. Eu acho que isso aí é parte do sacrifício, da entrega, de deixar muitas coisas atrás, de deixar muitas coisas, tipo muitas festas, muitos aniversários, férias, deixar muitas coisas do lado para a gente ser profissional, não? Com o nosso trabalho. Quando eu comecei no Chacarita de criança, dá para ver que nem imaginava estar onde eu estou aqui hoje em dia, disputando um jogo assim. Mas o futebol é assim, dá essas oportunidades e acho que eu aproveitei as oportunidades como de boa maneira para hoje estar aqui, então isso me deixa muito feliz e muito marcado que a gente pode fazer história. Aqui no Ahmad Bin Ali cabem 40 mil pessoas. E a expectativa é que nessa quarta-feira o estádio esteja cheio. A gente não sabe que torcida vai estar maior, né? Mas o fato é que os rubro-negros que moram em Doha já estão comemorando desde agora. Vão poder ver um jogo in loco e longe do horário da madrugada. O Flamengo está a um passo de conquistar o mundo. E o nosso povo, que pede isso de novo mais do que nunca, segue marcando presença em qualquer lugar do planeta. Seja pela torcida que cá estava. A gente é da Fla Qatar e normalmente a gente tem que se adequar ao fuso, acordar de madrugada para ver o jogo, 2, 3 da manhã normalmente, né, que é o horário. Mas agora a gente está jogando em casa. Ou por quem atravessou o oceano. Em qualquer lugar do mundo, eu sempre fiz e criei inúmeras situações para poder acompanhar a minha vida, que é o Flamengo, cara. É assim, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Agora, para quem mora em Doha, é só lazer. E controlar a ansiedade para assistir a final do Intercontinental quase que no quintal de casa. Mas e para quem mora aqui, Marcelo? Como é acompanhar o Mengão no dia a dia? A gente faz um pedacinho do Brasil aqui no Catar, né? Reúne a família, faz o churrasquinho, toma cervejinha, só Flamengo e madrugada dentro. Aqui no Catar é assim, jogo do Flamengo, madrugada dentro e depois se vira para dormir com ansiedade, né? E o porquê dessa vez o Flamengo vai ser campeão, Marcelo? O Flamengo tá cascudo, só cara bom, Felipe Luiz é predestinado. A gente, dessa vez, o caneco vem. Assim como o churrasquinho e a cerveja também, tudo pronto, preparado. Tá tudo na mão, né? Por tudo que já vivemos em 2025, temos que estar muito confiantes mesmo. E quando a bola rolar nesta quarta contra o PSG, o manto sagrado vai carregar, além das histórias de superação dos nossos craques, o amor e a paixão de quem vive o Flamengo intensamente e segue à risca o lema "Onde estiver, estarei". Na verdade, eu estou indo para o terceiro Mundial, né? Terceiro Mundial, disputa, né? Tive aqui em 2019, tive em Marrocos e agora com uma chance real de ser bicampeão mundial, até porque esse grupo, né? Esse elenco, ele está batendo todos os recordes. É um grupo que já está marcado na história, né? Do Clube de Regatas do Flamengo, todo o trabalho aí que o nosso Felipe Luiz está fazendo. E não tem outro caminho, né? Fé no Mengo.
Gente, a verdade é que esse é um jogo diferente para o Flamengo, né? Um jogo desafiador por vários motivos, assim. O estádio, a gente vai ver como é que vai estar no dia. O Flamengo não é dado como favorito contra o PSG, mas tem boas notícias também. Ninguém no DM, time completo, sem nenhum desfalque, na mão do Felipe Luiz para essa partida. Agora a gente vai entender aqui no Fla Press como é que chega o PSG. Como é que está o outro lado? A temporada do PSG é afrontosa. Com 72,46% de aproveitamento, o time francês tem 15 vitórias em 23 jogos. A vantagem física também é grande, já que o Flamengo fez 78 partidas em 2025. E o PSG está só no meio da temporada. Além disso, o time francês tem um elenco mais jovem, com média de idade de pouco mais de 23 anos. Mas espera aí, calma, não precisa se desesperar. Eles também têm lá seus problemas. O lateral Hakimi está fora do jogo. Dembélé e Marquinhos apareceram na lista de relacionados e estão em Doha para a partida, mas eram dúvida e não chegam no auge físico. Do lado de cá, temos uma certeza: vamos competir. Não sou eu que estou dizendo, não. É ele aí, ó, o lateral que anda jogando de terno. Sabemos a força do Paris. Sabemos que eles vêm com o favoritismo, porém isso não tira a nossa confiança, não tira o nosso pensamento na nossa estratégia, naquilo que nós trabalhamos e que vamos ainda trabalhar dentro para esse jogo. Então, esse jogo é um jogo especial. Para além dos jogadores experientes com passagem pela Europa e que enfrentaram o PSG, como é o caso do Alexandro, esse elenco do Flamengo também venceu o Chelsea e já encarou o Bayern de Munique recentemente. O aprendizado está fresco na memória. Sabemos que não podemos cometer erro contra essas grandes equipes. Serve de aprendizado não só para mim, que cometi um erro ali contra o Bayern, mas serve para o grupo todo e vamos com tudo para cima, que se Deus quiser vamos sair com esse título. Um enredo diferente do que o Flamengo se acostumou a viver. Favoritismo do outro lado do campo, mas com Luiz Henrique deixando claro que, se pudesse escolher, também não queria enfrentar o Flamengo, não. Los conocemos, hemos visto al equipo en el Mundialito, o sea, en el Mundial de Clubes este verano pasado. Un muy buen equipo lleno de jugadores de calidad, con experiencia, con un gran entrenador. Mi preferencia no es el Flamengo, está claro. E se ele tem todo esse respeito, a gente pode ter esperança. Aproveitando o embalo aí do Luiz Henrique, vamos ver o que o Marquinhos, zagueiro brasileiro, falou também sobre a expectativa de enfrentar o Flamengo? É uma final realmente especial, né? Para mim, para o PSG e para muitos jogadores, que é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de ganhar um título como esse, né? Enfrentando um adversário que vem de um ano maravilhoso também, né? Então, acho que essa final vai ser uma final muito especial e a gente com certeza está muito focado, né? E querendo muito esse título. Penso que essa final vai ser uma grande final, né, com dois times que têm uma filosofia de jogo muito agressiva, que gostam de controlar o jogo, né. São dois times também com muita história, né, entre os brasileiros e tudo, então com certeza vai ser um grande espetáculo, né. Espero que seja uma boa noite para a gente gente consiga essa vitória, né, mas independente disso, creio que todos os amantes do futebol eles vão gostar do que vão ver dentro de campo. Duas equipes que vão se doar ao máximo, que vão tentar ao máximo de ganhar esse jogo, porque é um jogo muito importante para os dois. Tá na hora do Pitaco do Pose aqui no Fla Press, e nessa edição especial ele chega para fazer um balanço de Felipe Luiz, né? O Felipe já esteve aqui em 2019 vestindo a camisa do Flamengo e defendendo o time na disputa do Mundial de Clubes. Agora, primeiro ano como treinador e vive um ano mágico. Pitaco do Pose. Em julho de 2019, Felipe Luiz tomou uma decisão que mudou a sua carreira, a sua vida e a vida de todo o rubro-negro. Ele decide ir para o Brasil jogar no clube de coração, no Flamengo. Flamengo que seu avô materno Ivo o ensinou a amar ainda quando era pequeno. Felipe Luiz estreia no Flamengo como jogador em agosto de 19 e tem uma passagem histórica. 176 jogos e 10 títulos.
incluindo 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. No fim de 2023, Filipe Luís toma outra importante decisão, a mais difícil na vida de qualquer atleta, a de se aposentar. Ele deixa os gramados para começar a carreira como treinador, sem atalhos, desde a base. Assume em 24 o Sub-17 do Flamengo, onde conquista a Copa Rio. 3 meses depois, no Sub-20, conquista o Mundial de Clubes da categoria contra o Olympiacos no Maracanã. Coincidentemente, mais 3 meses, ele é chamado para assumir o time profissional do Flamengo a poucos dias de uma semifinal de Copa do Brasil. Ele aceita, elimina o Corinthians na semifinal, vence o Atlético Mineiro na final e conquista o seu primeiro título como treinador do time profissional do Flamengo, tendo comandado a equipe em apenas 9 jogos. Em 2025, o trabalho de Filipe Luís se consolida. O Flamengo passa a ter a assinatura dele, um time intenso, organizado, dominante, que marca muitos gols e sofre poucos. Os números confirmam esse desempenho. Desde que assumiu o elenco profissional, são 88 jogos, com 154 gols marcados e apenas 53 sofridos. 57 vitórias, 21 empates e só 10 derrotas. Ao todo, já são 5 títulos como treinador, incluindo Brasileirão e Libertadores, e mais 3 taças, a Taça Guanabara no início do ano e o Derby das Américas e a Challenger Cup, conquistadas aqui no Mundial de Clubes. Filipe Luís já faz parte da história do Flamengo. E o melhor de tudo é que essa história ainda não terminou. O próximo capítulo, a final do Mundial de Clubes contra o Paris Saint-Germain. Durante quanto tempo passou pela minha cabeça ser treinador? E perguntando e falando com treinadores e falando com jogadores. E eu tenho certeza que o meu passo pelo Sub-17, onde o clube me deu essa oportunidade, porque não é fácil que o clube abra as portas e te deu uma categoria já tão importante para treinar, não tenho nenhuma dúvida que foi uma das coisas mais importantes nessa minha trajetória. Ali eu consegui me experimentar, consegui colocar tudo que eu penso, errei muito, muito mais do que acertei. A base, ela permite você fazer esses testes e eu tive uma conexão muito grande com os jogadores, com os meninos do Sub-17, são todos meus amigos. Eu vejo eles crescerem, alguns fizeram gols já no profissional comigo, então foi uma categoria que me deu toda essa confiança para chegar no profissional e saber como lidar com o jogador, como apresentar uma preleção, como falar no treino, como me colocar no campo, e foi muito importante. Do jogo, isso já preparando para o jogo de amanhã, na verdade foi tudo muito rápido, mas com um objetivo traçado na frente. Eu sempre tive muito claro os objetivos da minha vida. Parece que o tempo voou, foi muito rápido, porque a única coisa que a gente olha sempre é o próximo jogo, a vitória, o título e o que está pela frente. Então, esse é meu objetivo. O jogo de amanhã, tu me conhece bem, quantas e quantas horas estamos estudando durante o ano para chegar nesse momento aqui, e amanhã, a partir do momento que o juiz apitar, desfrutar e que vença o melhor. Quarta-feira, 14h, aí no Brasil e no Rio de Janeiro, foi decretado ponto facultativo. Então, a festa já está preparada, a confiança do torcedor espalhada pelas ruas, e o Bruno Ourique foi tentar prever o que pode acontecer se o Flamengo for campeão do mundo. Imagina o tamanho da festa. No Rio de Janeiro, só se fala em uma coisa. Bom, minha cabeça está única e exclusivamente pensando só em quarta-feira no Mundial. Cara, só tô pensando no Mundial. Mano, minha cabeça nesse momento só tá no Mundial. Flamengo e PSG, o atual campeão da Libertadores contra o atual campeão da Champions. E por mais forte que seja o adversário, a confiança rubro-negra não se abala. Pelas ruas do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, os torcedores do Flamengo falam sem medo. O Fla será campeão mundial. Não tá com medo do PSG? Claro que não. Flamengo muito superior. Levar esse jogo logo e acabar com o PSG. Eles vão ter que ter mais vontade do que a gente, porque o Flamengo com vontade não vai faltar. Nosso time, irmão, é um time constante, time só veterano, cara experiente. Então, irmão, nosso time tá aqui, ó. Tá melhor do que o time de 2019. Em relação de conjunto, de jogo de bola, maturidade, é um Mengão na cabeça. Campeões mundiais sempre, e vamos ganhar. Alguns podem chamar de soberba, mas isso nada mais é do que o espírito rubro-negro, confiante por natureza e moldado a ter sempre fé no Mengo. Então
você já sabe, meio-dia começou o ponto facultativo, você vem para Flamengo TV que a gente vai estar te esperando aqui. Eu, João Guilherme, a Tirson, Diego Pose, Lágio Dalfovo, todo o nosso time também no Brasil para fazer companhia para você até a hora da bola rolar e depois, quem sabe, aquela festa. Vamos esperar você aqui direto do Ahmad Bin Ali e você diz aí se você gostou desse Fla Press especial de final de ano e de campeão do mundo. Quem sabe, Bi? Um beijo!